Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu, quero a sua atenção. Ela é a base, irmãos, da nossa vigília, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fala comigo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, nós precisamos entender essa orientação. Tem momentos na vida que nós precisamos uns dos outros. E tem momentos que às vezes nós vamos estar sozinhos. Essa é a realidade. No momento que nós estamos unidos, irmãos, o que nos une é a palavra. Eu quero compartilhar com vocês brevemente 3 tópicos do que Paulo chama a nossa atenção. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta, irmãos, ela é bem definida. E cada um de vocês tem uma luta. E para se vencer, a Bíblia Sagrada mostra para nós caminhos muito simples, irmãos. Não precisa inventar. Não precisa fazer o além. Precisa colocar em prática o que a Bíblia coloca para nós. Que são princípios estabelecidos por Deus, que são individuais e ao mesmo tempo coletivo. Na sua vida individual começa dentro da sua casa. Quando nós nos reunimos aqui, o coletivo é manifesto pela individualidade de cada um de nós. Para nós meditarmos, quando Paulo dá uma orientação, nós vamos começar pela palavra. Tati, coloca para mim. São 3 tópicos, porque nós vamos orar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E nós vamos orar. Quando Paulo dá uma orientação, primeira coisa, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo, olha bem, a palavra de Deus produz em nós amadurecimento espiritual e emocional. Por que espiritual? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. Essa é a parte espiritual. Emocional, irmãos, nós precisamos entender, a nossa maior luta está no campo emocional. Por que emocional? Se nós pegarmos, irmãos, pela psicologia, desde a criação, desde o ventre, quantas coisas nós herdamos e ao nascer crescemos e nós lidamos com ela. Porém, quando Paulo está te dando uma orientação, fortalecei-vos na força do Senhor, é na palavra. Em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você ouve ela, mais você muda. Fala comigo, quanto mais eu ouço a palavra, mais eu mudo. E quanto mais eu mudo, mais liberto eu me torno. Tem isso na Bíblia, pastor? João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Todos nós temos uma área que precisa de libertação. E a libertação começa no campo emocional, irmãos, também pela palavra. Como que eu me fortaleço, pastor? Pela palavra. Quando nós pegamos Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que você o quê? Não vê, mais o quê? O que é que você espera em Deus? Cada um espera algo de Deus. E Paulo está deixando bem claro que a nossa dependência é de Deus, não é mais a nossa força. A nossa dependência é de Deus. Deus é a sua solução. Deus é o único. Deus é que pode fazer aquilo que eu não consigo, você não consegue. Porém, Ele precisa achar em você a palavra dEle. Porque, meu irmão, a palavra não volta vazia. A palavra na vida de um crente fiel, meu irmão, é uma palavra poderosa que ela transforma a situação. E quando você abre a boca e declara, Deus tem compromisso com a sua palavra, num coração cheio de fé. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando nós citamos do lado emocional, e conhecereis a verdade o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Isso me leva a Filipenses 4, do versículo 7 em diante. Irmãos, no que devemos pensar? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, isso ocupai o quê? A nossa mente, o lado emocional. Quando a nossa mente está ocupada desta maneira, nós vamos viver, irmãos, livramentos de Deus, nós vamos viver, irmãos, fortalecimento de Deus, e nós vamos viver algo muito interessante, transformação. Cada um de nós estamos no processo de transformação. Por quê, pastor? Quando Paulo diz de fortalecer, porque a palavra de Deus é alicerce para uma vida com Deus, mas é uma vida que pratica a palavra. Esse tempo nosso que aceitamos Jesus é transformação, é mudança. Se nós tivéssemos a maturidade que nós temos hoje, há 20 anos atrás, quantas coisas nós teríamos evitado? Quantas coisas, irmãos, não seria necessário ter passado? Quantas nós estaríamos no processo de maturidade cristã para a ação de Deus? E Deus está nos aperfeiçoando. Então, quando Paulo está te dando aqui, eu não vou dizer um conselho. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Palavra de Deus é o princípio. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: leia, 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 até se tornar verdade na sua vida. Segundo ponto, irmãos, vamos lá, Tati, por gentileza. Oração. Irmãos, isso aqui não é um pedido, é uma ordem. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem. É um ato contínuo, todos os dias, para que você mantenha uma comunhão com o Senhor. Porque em Mateus 6,6, o local de oração não começa aqui. Começa dentro do quarto. Começa dentro da tua casa. Você abre a porta, entra, dobra o joelho. Lugar de intimidade. Lugar onde que a gente chora. Lugar que você senta com a sua esposa. Fala: amor, hoje a coisa não está boa. Ninguém está te vendo, mas os olhos do Senhor estão o quê? Vendo. Lugar que nós choramos, irmãos, e ninguém vê, só Deus vê. Ou a nossa esposa ou o esposo. Lugar onde, irmãos, parece que não há mais esperança. Lugar onde você coloca a sua cabeça, às vezes, no travesseiro. Ou você dobra os joelhos, e ali na cama, e você chora porque não tem mais palavra. Tem dor, tem desespero, tem sofrimento. Eu já passei isso, mas eu acho que vocês não, né? É só o pastor, né? Estão olhando para mim com um jeito que o seu desejo é afundar naquele colchão e não voltar mais. Mas aí você ouve a voz do Senhor: não é o fim. Eu sou o Senhor que te sustento. Eu sou o Senhor que te fortaleço. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão e te ponho de pé. E te digo: não temas, porque eu sou o teu Deus. Deus é pessoal de cada um e ao mesmo tempo coletivo. E no nosso quarto, irmãos, é o lugar mais sagrado da nossa casa. Que quando nós entramos nele, mesmo cansado, o Senhor Deus está nos ouvindo. Tem a oração daquele que chega desesperado e deita: eu não vou orar mais, Deus. De repente você se acha orando. Senhor, eu estou muito cansado, Senhor. E você é renovado. Senhor, eu não tenho esperança e a esperança brota. Senhor, lembra que eu andei na tua presença. E Deus fala assim: mas eu estava na sua frente. Eu estava à sua direita, eu estava à sua esquerda, eu estava atrás, e você estava andando na palma das minhas mãos.
E eu sou o Senhor que não te deixo sozinho. Eu te sustento, eu te fortaleço. E as minhas mãos é a tua proteção. Você nunca esteve sozinho como eu nunca estive. E nós nunca estaremos. Porque o Senhor é aquele que nos guarda. Por isso nos fortalecemos, irmãos, na oração, porque ela produz comunhão. A sua comunhão ninguém pode julgar, a sua fé ninguém pode julgar. Comunhão com Deus. Mateus 6,6. Buscai pelo agir do Espírito Santo. Nós deitamos às vezes em lágrimas. As lágrimas podem durar o quê? Mas a alegria vem o quê? E na madrugada, Deus ama aqueles que o buscam pela madrugada. Vamos orar, irmãos. A mãozinha aparece. Vamos orar, irmãos. Eu acho bonitinho, irmãos, que 2h30, 3 horas eu mando. E as mulheres são tão rápidas, né, irmãos? Rapidinho, parece que elas também não dormem não, gente. Amém. Amém, pastor. Amém, vamos orar, vamos orar. Por quê, pastor? Só você sabe a sua necessidade. Só você sabe. Tem coisas que nós passamos, que o nosso recurso, irmãos, está ligado da sua comunhão com Deus. E quando é na vida da família, que a sua esposa te pergunta, o que Deus te falou, meu marido? Você tem que ter a palavra de Deus na sua boca. Você tem que ter a palavra de Deus. Porque a pior coisa que existe é quando carne da nossa carne te faz essa pergunta e você não tem ela. Porque no lugar da comunhão precisa haver algo muito interessante: compaixão. E a compaixão começa dentro da nossa casa. E aí Paulo vai dando uma orientação. Precisamos da manifestação do Espírito Santo em nós e através de nós, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E Deus tem compromisso com os seus filhos. E uma vez que tem essa comunicação individual e coletivamente, é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. É a causa de não sermos destruídos, é a causa de nós estarmos de pé, é a causa de nós prevalecermos, porque Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso comigo. Ai daquele que tocar em qualquer um que é filho de Deus, ai daquele que tocar em nós, ai daquele que tocar em você, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Deus faz justiça no tempo certo sobre nós, e nós precisamos entender, meu irmão, que o Espírito Santo que comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, nos guia na verdade, nos muda, nos transforma, nos orienta e exige de nós o tempo todo: arrependei-vos. Arrependimento naquilo que não agrada ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e na vida dos irmãos que caminham para a vida eterna. Terceiro ponto, Tati. Eu falei que é tempo de oração, são exatamente 8h05. Aleluia, esse aqui é forte, fala comigo, esse é forte. Quer emagrecer? Quer emagrecer? Vamos começar pela saúde. Pergunta, irmão, você quer emagrecer? Quer emagrecer? Não precisa pagar para o Monjaro. Dizima e oferta que está tudo resolvido. Não precisa gastar com Monjaro, pessoal. Ó, de graça. Água, 4,5 litros, última refeição, 3 horas da tarde. 12 horas de jejum. Você vai liberar células mortas. 12 horas. Pronto. Paulo está dizendo algo interessante. Quando nós nos fortalecemos pela palavra, pela oração e o jejum. As grávidas não jejuem, por favor, tá? O pastor falou, né, Mateus? Tem que jejuar. Mamãe grávida, por favor, me entenda. Quando você ganhar neném, tá?
Passar o tempo, aí você vai ver. Você vai ter a condição para fazer jejum. No momento, não. Seu jejum agora é se manter tranquila e ganhar esses neném rapidamente. Só isso. Mas voltando à palavra, o jejum te leva a mortificar o quê? Porque vai produzir em nós, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, paz, benignidade, bondade. Contra essas coisas não há lei. E todos nós precisamos do fruto do Espírito. É para todos nós. É para todos nós, irmãos, o fruto do Espírito. E o jejum também, irmãos, lá em 2 Crônicas 23, vem más notícias. A pior coisa da vida é quando nós recebemos uma má notícia, meu irmão. Nós estremecemos literalmente, nós gelamos. Meu Deus e meu Pai, o que eu faço? Porque nós não estamos preparados para lidar e conviver com as más notícias, mas quando elas vêm, nós precisamos entender algo espiritual agora. Nós estamos na palavra, nós estamos na oração e nós vamos para o processo de jejum. Aquele rei recebe uma mensagem: olha, virá sobre ti um grande exército que vai te destruir. E ele temeu, mas ele teve a atitude certa. Ele faz o seguinte: ele proclamou um jejum e oração com todo o povo. E aí veio, é aí que está o ponto. Aí veio livramento, aí veio providência, aí a porta abriu, aí o mundo espiritual, literalmente, irmãos, Deus interviu e concedeu vitória para ele. Ele não precisou ter que usar a força do braço, porque ele já não tinha. Ele dependeu do Senhor, meu irmão, minha irmã. E está lá em 2 Crônicas 23, e o Senhor deu vitória para ele, porque ele lembrou: lembra, Senhor, o que o Senhor disse aos nossos pais, que se nós buscássemos ao Senhor, o Senhor nos daria livramento. E Deus ouve e atende. O jejum, meu irmão, também abre portas para nós do impossível. São coisas que nós precisamos praticar. E voltando ali no texto, Mateus 4, e Jesus, sendo batizado pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Para ser provado, ele precisava provar o quê? A prática da palavra, da oração, que seria para nós o ensinamento, porque cada um sabe o deserto que está vivendo. Cada um sabe o deserto que está vivendo. Cada um sabe a luta que está vivendo, mas cada um precisa entender uma coisa: o Deus que te salvou não deixou você entrar sozinho. O Deus que morreu por você, por mim, é o mesmo Deus que entra conosco no deserto, é o mesmo Deus que entra conosco numa cova, é o mesmo Deus que está perto de nós quando a enfermidade bate, é o mesmo Deus quando o medo aparece, é o mesmo Deus que te sustenta, é o mesmo Deus, meu irmão, que enviou Jesus, que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós. Ele não muda. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem ia enfrentar uma batalha espiritual muito grande, e aí nós chegamos aqui, Efésios 6:11, minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é um principado. Olha, Deus, e vem sobre nós um exército das trevas, e vem uma má notícia, vem para matar, vem para roubar, vem para destruir, mas está escrito, Senhor, está escrito, se nós clamarmos o Senhor, se nós tivermos no jejum, Senhor, o Senhor vai nos dar livramento, o Senhor vai destruir o que se levantou contra nós, o Senhor vai mostrar que Tu és Deus e não há outro, e vão dizer sobre o Senhor: verdadeiramente os crentes têm um Deus. Glória a Deus. Eu sou um milagre, irmãos. Eu estou vivo porque eu sou um milagre.
eu sou um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. São exatamente 20 horas e 12 minutos. E aí quando nós chegamos, irmãos, e deparamos com principados e potestade, não compre batalhas que não são suas. Aquele rei, irmãos, veio sobre ele. Ele se posicionou primeiro. Ele proclama um jejum, ele busca o Senhor por direção. E ele lembra, Senhor, está escrito, se nós orarmos, o Senhor dá vitória. Não entre em batalha nenhuma que não foi chamado. Não entra. Para encerrar, também, o jejum mortifica a carne, nos fortalece na batalha espiritual. Mas o livramento, meu Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O adversário da nossa alma não brinca. Ele anda ao derredor procurando alguém, o quê? Que possa tragar. Se a sua luta não é contra a carne e o sangue, o nosso adversário, ele é tão verdadeiro, ele só tem uma função: matar. Ele só tem uma função: destruir. Ele só tem uma função, irmãos: separar aquilo que Deus mais ama. O que Deus mais ama? Fala humildemente. Eu. Fala você. O que Deus mais ama? Eu. O que Deus mais ama? Você. E aí quando nós entendemos o que Paulo está dizendo, ele vai dar também uma direção para nós, para encerrar agora. Atos capítulo 1, versículo 14. Essa aí também é boa. Essa é boa. Vamos ver se eles conseguem colocar para nós ali. Eu posso esperar, tá, gente? Não precisa correr não, porque tem 14 minutos que eu estou pregando. Já colocaram? Meu Deus do céu. Ô, gente, isso aqui ficou bom demais. Isso aqui ficou maravilhoso demais. Olha o que diz aqui. Todos esses perseveravam, o quê? Em quê? E o quê? Com as? E Maria, mãe de quem? E com seus? Individualmente, coletivamente, estavam reunidos orando. Logo em seguida, em Atos capítulo 2, tem o derramar de quem? Do Espírito Santo. Cada um, irmãos, tem a sua experiência com o Espírito Santo. Eu vou para o Pai e não vos deixarei o quê? Órfãos. Antes enviarei o quê? O Consolador, que nos guiará em toda a verdade, porque a verdade nos liberta. A verdade nos transforma. Então, quando Paulo está dando uma orientação, continue lendo. Continue alimentando da palavra. Continue orando. Tira um tempo para jejuar, porque no tempo certo você vai colhendo tudo. Você vai colhendo, porque fiel é o que vos chamou e prometeu. E nós somos fruto da maior fidelidade de Deus, por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Você quer livramento? Palavra. Você quer livramento? Oração. Você quer livramento? Jejum. Não temos que pagar, porque Jesus já pagou por nós. A única coisa que é primordial para nós, nesses 3 tópicos, chama-se o coral está aumentando. Vamos ver se o coral está bonito mesmo. 1, 2, 3. Obediência. Vamos só as mulheres, que eu acho que vai ficar mais afinado. 1, 2, 3. Vão ter uma misericórdia, vão com os homens. Homens? As mulheres estão rindo de nós, gente? Que isso? 1, 2, 3, homens. Obediência. Aleluia. O que
que o diabo mais teme, sabe o que é, irmãos? O que o diabo mais teme? Obediência. Que nós podemos orar, podemos jejuar, podemos manejar bem a palavra da verdade. Se nós não formos obedientes ao princípio da palavra de Deus, o que o diabo mais teme é um cristão obediente aos princípios de Deus. O que a minha falecida mãe mais temia, ela falava assim: cuidado com o povo de branco da saia grandona. Eu era novinho, né? Eu falei, mas que povo é esse? Ela falava assim: os crentes. Eles temiam de verdade. Minha mãe temia. Não mexe com os crentes. Mas eles mexiam com todo mundo. Não mexe com eles. Eu lembro disso que ela falava assim: o guia deles é mais forte do que o nosso. Aí um dia ela estava comentando isso. É porque o guia deles é de luz. Que é isso, gente? Esse guia nosso, com todo respeito, né? Ele é forte mesmo. Ele é a estrela da manhã, Ele é Emanuel, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Filho do Altíssimo, o qual se manifestou para desfazer toda a obra das trevas, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, e Ele morreu por você, por mim, e o sangue dele fala até hoje, diante de Deus. Ele é o teu advogado, é o teu ajudador, Ele é a tua cura, Ele é a tua esperança, Ele é a bênção de Deus sobre você.